Olá, pessoal. Eu sou a Vitória, sou estudante de Ciência Política aqui da UNB, estou formando e atualmente eu faço parte desse projeto que consiste em entrevistar estudantes das extensões de Ciência Política e conhecer o que o pessoal tem feito nas extensões. Hoje nós estamos aqui com essa galera, né, meninas maravilhosas da Ciência na Política, né? Isso. E eu vou pedir para que elas se apresentem. Vocês podem se apresentar. Oi, pessoal, eu sou a Júlia, eu sou coordenadora geral do CNP, estou no 7º semestre de curso, e é isso. Oi, eu sou Maria Luísa, eu tô no 6º semestre e eu sou a coordenadora do plantão. Oi, gente, meu nome é Mariana, eu sou coordenadora do newsletter e eu tô no 4º semestre de Ciência Política, muito feliz pelo convite. Oi, gente, eu sou a Pamela, tô no 6º semestre de Ciência Política, também faço parte do newsletter e sou coordenadora de comunicação do CNP. Bom, para começar, eu queria que vocês dissessem o que é a ciência na política, no que consiste a extensão. Antes de começar, a Júlia estava me falando sobre os planos de trabalho que vocês têm? Grupos de trabalho? Grupos de trabalho. Isso, GTs, né? Isso. E aí, eu queria saber no que consiste esses GTs e quais são os principais projetos de vocês atuais, né? Porque a gente sabe que existe projetos que mudam dependendo de quão antiga é a extensão. Então, eu queria que vocês dissessem se já mudou, se já tiveram outros projetos, quais são os novos, se tem futuros. O nosso projeto de extensão, ele é essencialmente acadêmico, então o professor coordenador, que é o professor Adrian Bala, ele criou o projeto durante a pandemia, é um projeto que funciona mais home office, vamos dizer assim. E aí como a gente é essencialmente acadêmico, a gente produz textos, a gente produz perfis parlamentares, não necessariamente parlamentares em si, mas é só para vocês se guiarem. A gente tem uma área mais jornalística, que é o plantão. Então, e a gente tem a nossa newsletter, que é um informativo mensal nosso. Então, basicamente, o CNP, ele desenvolve a sua escrita. E aí a gente é dividido nos grupos de trabalho, que é o grupo Perfil, Plantão, Newsletter, Medium e Comunicação. O Medium, ele vamos dizer que o cerne do CNP. Então, de lá a gente escreve os textos acadêmicos. Então, eles são publicados na plataforma Medium. E aí a gente faz um resumo desses textos, eles são levados para o nosso Instagram. As artes muito bonitas feitas pelo nosso pessoal da comunicação. E aí tem a newsletter sai mensalmente e o plantão, ele é uma parte do CNP mais esporádica. Então, ele vai sair ou uma semana sim, uma semana não. Aconteceu alguma coisa muito importante, então a gente tende a publicar. Antes ele era do Twitter, mas, né, o Twitter caiu aí há um tempo. E aí a gente começou a levar ele pro Instagram. O formato funcionou mais no Instagram. Então, o plantão é a nossa área mais jornalística, mas tudo essencialmente focado em ciência política. Então, a gente vai focar na teoria, em projetos de lei, em coisas que atingem diretamente o que a gente estuda, porque a gente tem que levar isso para a prática. E o perfil, ele faz perfil parlamentar. Então, eu acredito, na minha opinião, que o perfil funcione também com a newsletter como área informativa. Então, poxa, eu não conheço quem é o presidente do Senado atualmente. Se você entrar no Instagram do CNP, você vai conhecê-lo. Então, você vai saber de onde ele é, onde ele se graduou, quais são as principais pautas dele e em referente a mudanças. O CNP, ele tem alguns ciclos. Então, por exemplo, eu entrei no CNP bem no comecinho. Eu era o 2º semestre quando entrei no CNP. E a gente estava no ciclo de explicar conceitos teóricos relacionados à política. Então, a gente falou sobre liberalismo, a gente falou sobre nazismo e vários outros temas. E aí a gente foi graduando. Quando chegou as eleições presidenciais, veio aí o surgimento do perfil, porque a gente pensou, poxa, eu acredito que as pessoas não saibam o básico dos planos de governo de cada um dos presidenciáveis. E aí a gente fez. E a ideia deu muito certo, então começamos a fazer de vários parlamentares ou figuras públicas. Então a gente vai seguindo esse ciclo semestralmente. Então,
quem é que está mais em pauta esse semestre do ano? Então, a gente vai levando pessoas que tiveram influência ou temas que tiveram mais influência durante o semestre. Então, eu diria que a organização do CNP, a gente define datas, mas os temas, eles são mais corriqueiros. A gente vai pegando o que está mais em alta, que as pessoas provavelmente têm mais interesse em saber. A gente só teve um período, a gente já fez um evento sobre indígenas na política, e aí a gente fez umas 2 semanas, focados apenas, tanto os perfis parlamentares foram focados em pessoas indígenas, os textos do Medium foram focados em pautas indígenas, e aí a gente realizou um evento aqui no auditório do IPOL. Que legal. O pessoal está comentando muito sobre quem foi o professor idealizador da extensão. Nesse caso, foi o Adrian? Foi o Adrian, o professor Adrian E aí organizou. vocês têm ideia de quando? Foi pandemia, né? Foi que você falou, pandemia, foi 2020. Eu entrei no CNP em 2022, então foi bem, bem recente. Entendi. Podem falar, gente. Sobre os grupos de trabalho, né? Eu sou a coordenadora do newsletter e eu acho que o que eu diria sobre o Ciência na Política é que ele visa democratizar o conhecimento sobre a política, sabe? Então, no newsletter, apesar da gente pegar temas que são os principais temas de que aconteceu naquele mês, então, por exemplo, na edição passada, a gente teve que falar sobre a tentativa de assassinato que aconteceu com o Lula e o Alckmin, que foi descoberta, mas a gente tentou trazer isso para um conceito que ajude as pessoas a conhecerem realmente. Então, a gente teve que falar sobre o que era o plano, explicar os atores envolvidos, quem eram os atores, explicar de uma forma que deixasse esse conhecimento mais acessível. E, além disso, sempre trazer análises políticas em cima de assuntos que são jornalísticos. Então, por exemplo, na eleição do Trump, que aconteceu recentemente, o newsletter fez um texto sobre, e aí a gente fez uma análise política sobre como a campanha da Kamala Harris focou na geração Z por meio de temas como Brett, campanhas focadas no TikTok. Então, isso meio também é uma forma de democratizar o conhecimento, que eu acho que é muito importante isso no projeto. Acho que essa é, a base dele, pelo menos eu vejo assim. E o GT Medium também é coordenado pela Mariana Dantas, e também acho que eu vejo pelo menos que ele teve essa evolução durante o tempo. No início era um texto focado em conceitos mais simples, tipo o que é o neoliberalismo, o que é o liberalismo, essas coisas que são básicas, mas são fundamentais de saber. E hoje a gente já está passando para conceitos mais aprofundados. Então, eleições municipais, o que a transformação digital está afetando as eleições municipais, que foi o texto que a própria Mariana escreveu. Então, eu acho que conforme o projeto avança, os conceitos que a gente abrange e tenta democratizar também avançam. E eu acho que isso é muito importante. E eu acho que essa é o que faz o CNP ser tão importante como um projeto de extensão. Legal. Vocês querem falar, gente? Podem falar. Todo mundo tá aberto. A palavra é para todo mundo. Tá. Eu sou a coordenadora do GT de Comunicação, que foi o grupo de trabalho mais recente, que surgiu assim como um mecanismo para ajudar os outros GTs. Então, a gente meio que ajuda em um pouco de tudo, no design das artes, nas legendas de publicação do Instagram e também nas postagens. Então, a gente é um GT de suporte para os outros grupos de trabalho conseguirem acompanhar o trabalho e fazer as postagens quando precisa. O que é muito importante, né? Porque publicidade na política tem uma relevância muito grande, né? Hoje em dia, com o TikTok, com tudo isso. Eu não sei se vocês já viram. Eu desinstalei o TikTok, enfim, tô terminando monografia. Gente, eu fui pra campo. Então, não tinha condição. Mas eu não sei se vocês têm TikTok e acompanham os perfis da Câmara e do Senado. Que o pessoal faz joguinho, umas coisas super legais, assim, que de fato apresenta o Congresso para o público geral, para a população. E quando eu tinha, enfim, TikTok, eu adorava acompanhar. Vocês querem comentar mais alguma coisa? Pode falar. Eu acho que só sobre o plantão é o que a gente tenta trazer a informação o mais rápido possível. Sai uma notícia, a gente tenta trazer para as pessoas já terem uma noção do que está acontecendo. Entendi. Tinha o Jair no Twitter. Exatamente. Se a gente está fazendo isso no Instagram e um pouco mais fundamentado. A gente tenta sempre pesquisar mais. Entendi. Muito bom, muito legal isso, né? Porque o alcance também tá nisso. Se descobrem vocês, aí já tem um público, né? Muito legal. E acho que o plantão também ele é importante porque ele traz esse aspecto de urgência, de acabou de acontecer, vou te explicar.
Só que também de um jeito também muito acessível. Tipo, o post que a gente fez recentemente do plantão de eleições americanas tinha que explicar toda a questão do colegiado, como é que funciona. Porque o sistema de votação dos Estados Unidos é completamente Totalmente diferente, sim. Muito difícil de entender. Uhum. Então tem que ser mastigado e explicado. Porque mesmo às vezes você explicando 1 milhão de vezes, você ainda tem dificuldade de entender. Então acho que foi um post muito bom, que eu gostei muito. E eu acho que a comunicação também que a gente está crescendo recentemente foi uma coisa que a gente transformou esse semestre do projeto. Foi a gente meio que fez uma revolução digital. A gente mudou todas as artes, jogou tudo, atualizou tudo. Eu acho que isso ajudou muito a gente nesse semestre a crescer um pouco mais com o projeto, sabe? Porque o mundo tá digital. O bom é que vocês estão na ativa, né? Porque tem extensões que estão se reativando agora. Então, os meninos ontem da Ubuntu estavam falando, a gente reativou, foi um projeto antigo e tal. E aí tem que ter gás, tem que saber como é que você vai propagar essa extensão, como é que você vai divulgar, porque às vezes nem os alunos de fora, porque não conseguem entrar, às vezes, no caso da Ubuntu, consegue. Eles têm um processo de acolhimento, não é um processo seletivo, mas às vezes nem os alunos daqui sabem, né, quais são as extensões que estão ativas e que estão tendo, assim. Então, é uma questão mesmo de alcance. Vocês querem comentar mais alguma coisa sobre essa pergunta inicial, com relação à extensão, o que é e tal? Bom, agora eu queria que vocês fizessem um relato pessoal de como vocês chegaram na extensão, descobriram, se vocês foram chamadas para entrar, indicadas, se houve interesse, se vocês se identificam com a extensão, por isso que procuraram ela. Por que vocês estão nessa extensão? Vou começar como a mais velha. Eu entrei no CNP no meu 2º semestre. Tinha acabado o 1º semestre, que foi online. E aí eu estava entrando no 2º, eu já estava fazendo a minha mudança para Brasília. E aí, por um acaso, no meu Instagram eu estava rolando, e aí apareceu. Sabe aqueles posts, tipo assim, indicado. E aí eu vi que eu li, estava com o processo seletivo aberto, fiquei curiosa. Achei a arte do post curiosa. E entrei no Instagram, vi que era um projeto de extensão da UNB. Gente, eu não sabia o que era um projeto de extensão. Falei, cara, eu acho que é uma boa participar. Aí eu vi que consistia em responder um forms, escrever uma carta de interesse. E aí eu fiz uma entrevista com o professor Adrian e fui aprovada. Né? Aí depois que eu passei no processo seletivo, eu fui realmente ver do que se tratava. Mas o legal é que você é pioneira, né? Nessa extensão. Era legal. O processo seletivo hoje é outro. Mas é porque, por exemplo, as outras, no caso da Ubuntu, que eu entrevistei ontem, as pioneiras não estão mais aqui. Então você tem que ter orgulho disso. Né? A mais velha, a jurássica do projeto. E aí eu vi que era um projeto que visava democratizar o acesso à informação política. Eu falei, eu mesma sei muito pouco. Aí, eu justamente falei isso na minha entrevista. Eu acho que, além de conseguir produzir, eu acho que eu mesma consigo aprender. Então, eu me inscrevi mais no Ciência na Política no intuito de aprender sobre política. Então, eu entrei como membro. E no começo do CNP, a gente não tinha grupos de trabalho. Então, era tipo assim, todo mundo ajudava em uma coisa. E aí a gente ia fazendo. E no começo a gente só tinha um Medium. Então a gente só produzia textos. A gente não produzia nada além. Aí o projeto foi avançando, fomos criando novas áreas e o projeto foi crescendo. Inclusive, as áreas mais recentes do projeto são a newsletter e a comunicação. São as mais novinhas, em folha. E a newsletter, vocês publicam onde? É no e-mail ou não? A gente ainda tá... no LinkedIn e tá. no Instagram. Entendi. Nosso e-mail deu uma... Não, é porque eu assino umas que você assina e entra no e-mail, né? A gente tem plano de fazer isso, só que tá um pouco enrolado. Mas vai sair. Uns dias vai dar certo. No começo era por e-mail, mas acho que o nosso e-mail deu uma travada, não sei explicar. E aí parou a assinatura. Aí, tipo, pra gente negociar, a gente tem que refazer a assinatura. O pessoal reassinar. Então, querendo ou não, é um trabalho. Sim. E aí me interessei, achei o projeto muito legal e realmente fui aprendendo. Além de desenvolver mais a escrita, querendo ou não, você acaba desenvolvendo um pensamento crítico para outras áreas. Não só de,
sobre o texto que você está escrevendo. Sobre tudo, sobre o trabalho em grupo, sobre questões de liderança, sobre, eu acho que a gente não devia fazer isso, eu acho que não condiz, eu acho que não cabe. Então, é muito interessante ter essa troca. Fora que você participar de extensão, abrir porta no mercado de trabalho Não, também, com certeza. né? Eu vou falar isso agora, eu já falei pro meu chefe do meu estágio, ele sabe disso. Que quando eu fui fazer a minha entrevista de estágio, eu vendi muito peixe do CLP, gente. E colou. Colou, tá? Colou e eu consegui o meu estágio. Tá vendo aí, gente? Participem de extensão. Quando eu entrei na UNB, teve aquele projeto que eles apresentam as extensões. Aí eu achei o CNP já legal por lá. Só que eu acabei demorando pra me inscrever, porque eu acho que antes do processo seletivo era só uma vez por ano, né? Aí, tipo, acho que pulou uns 2 anos, aí depois eu entrei. E. Era super. Como que você chegou na extensão e por que você escolheu elas? E eu acho legal a ideia de democratizar a política, democratizar a informação, porque às vezes a gente fica perdido. Porque a gente tem muita informação e não sabe onde arranjar. E se você tem um projeto que faz isso, de forma como ela falou, das eleições tipo, mastigada, é uma coisa que você tá no Instagram o tempo todo, eu acho muito fácil, assim, eu acho que é bom para todo mundo. Tanto para quem tá produzindo, porque você acaba tendo que ficar sempre atento ao que tá acontecendo, tanto para quem abre o Instagram e já tá lá, você acaba vendo uma notícia que você não sabia. Então, eu acho que é muito legal isso no CNP, para se quiser entrar. Eu entrei no início desse ano, né? Foi o processo seletivo e eu conheci o CNP foi porque eu sou coordenadora de comunicação do Capol, né? Na gestão atual. E aí, como coordenadora de comunicação, uma das coisas que a gente tinha que fazer era repostar tudo de todas as extensões. Foi uma das promessas que a gente fez, porque antes não tinha muito isso. Ninguém sabia das extensões porque não era postado, então ninguém sabia de onde estava. E aí eu comecei a acompanhar todas as extensões e repostar sempre os stories. E aí eu conheci o CNP por conta disso. E gostei muito, porque, igual as meninas falaram, eu também não sabia. É impressionante que a gente entra em ciência política, gostando de política, mas não sabendo muito de política. Pelo menos foi o meu caso. E eu sentia que eu estava muito defasada nessa área. Ficava tipo, por que você está nesse curso? Você gosta do curso, não sabe nada do curso, não sabe nada de legislativo, não sabe nada de nada. E aí eu ficava meio agoniada com isso. Eu coloquei como meta, não, eu vou aprender. E aí o CNP apareceu com essa oportunidade de, aprender e ensinar ao mesmo tempo que você aprende. E tem um site que eu gosto muito de aprender essas coisas, esses conceitos, que é o Politize, sabe? O Politize é ótimo. E eu acho que o CNP é muito parecido com o Politize. Tipo, tem os mesmos ideais. E eu achei interessante, tipo assim, você pode fazer parte de um projeto parecido com aquele que você admira e fazer o seu próprio, que também vai ser admirado e conhecido e que tem, tipo, o mesmo propósito de democratização e de uma forma que, tipo, seja seu e esteja, tipo, vinculado com a sua universidade. Eu achei isso muito legal. E é por isso que eu entrei e escolhi o CNP. Muito bom. Então, eu também conheci o CNP no meu primeiro semestre, que foi através da Júlia, mas mesmo com a apresentação dos cursos, eu ainda tinha uma ideia meio nebulosa, não sabia o que era o CNP, e desde que eu entrei, a Júlia falava sobre ele e eu tive interesse. Mas desde o primeiro semestre eu fiz parte de outros projetos de extensão e comecei no CNP no começo desse ano. Então é um projeto assim, que dá oportunidade, porque em menos de um ano no projeto eu já sou coordenadora de um GT. E assim, a questão de escrita também é muito interessante, porque eu me interesso muito por jornalismo político. E eu acho que no newsletter a gente traz muita informação, a gente traz muita coisa assim para as pessoas realmente saberem, porque mesmo que a gente esteja aqui dentro todo dia, as pessoas não saibam, tipo, informação é uma coisa que as pessoas não têm. Então, eu achei interessante desde o início o projeto, por ele visar a redemocratização, né, das informações, e eu acho interessante por conta disso. Então, é um projeto que dá experiência e também dá oportunidade para a gente aprender muito e crescer muito aqui dentro. Muito bom. Agora eu queria que vocês comentassem o que vocês acham do novo currículo, né, que vai ser implementado. E vai colocar a extensão como componente obrigatório na grade curricular de ciência política aqui na UNB. E isso significa que os alunos vão ser obrigados a ingressar numa extensão, enfim, para poder formar. E aí eu queria que vocês comentassem como vocês veem essa mudança. O que ela significa para vocês. Vocês querem começar? Assim, eu acho, parece assim, olhando
assim, por fora, sem saber muito, parece bom, sabe? Porque, por exemplo, o CNP, ele se beneficia disso, né? Porque como somos essencialmente acadêmicos, poxa, talvez o aluno, ele já pense assim, cara, eu já escrevo aqui trabalho final, já escrevo uma resenha, já tenho que escrever um texto. Acho que entrar na extensão como parte obrigatória não vai me custar muito, né? Eu acho que o CNP ele se beneficia. Só que eu acho, pelo menos, que como a gente não faz só isso, muitos, não só a gente, mas muitos outros projetos de extensão podem não conseguir fazer um filtro que a gente faz com um processo seletivo, com um processo de acolhimento. E aí, acho que pode, querendo ou não, gerar uma tensão. E querendo ou não, a extensão, qualquer uma que seja, inclusive a gente que é home office, entre aspas, gera tempo, gera gastos. E, por exemplo, a gente tem o edital do PIBEX, só que ele não abrange todo mundo. Geralmente, às vezes, os projetos de extensão ganham 1 ou 2 vagas, a depender do tamanho do projeto. E aí, pô, querendo ou não, fica um pouco chato, porque você vai trabalhar muito. O pessoal acha que não. Ah, não, você vai escrever um texto. Cara, você trabalha muito. Você trabalha muito, é muita coisa para você administrar, é muita coisa para você olhar. Querendo ou não, você tem que estar atento, você tem que produzir. Porque você tem que devolver o que você aprende na universidade para a sociedade. A proposta de extensionalizar o curso é boa, por isso, sim, né? Vamos realmente estar devolvendo com mais afinco o que a gente aprende aqui. Mas gera custos, por exemplo. Esse ano, o PIBEX foi prejudicado pelas emendas parlamentares, né? Então, o STF bloqueou que a UNB lançasse novos... Tem uma palavra certa para isso, mas eu não vou lembrar. Então, Novos convênios? não seriam novos convênios. Eu vou abrir aqui o post. A gente fez um post sobre emendas parlamentares. Realizar novos empenhos. Porque tem que empenhar a emenda Isso. parlamentar. Então, o STF bloqueou a UNB, não poderia mais realizar. Só abrindo parênteses, os parlamentares destinam uma emenda, né, no caso, para a universidade, e aí cabe à UNB empenhar, né, liberar esse recurso. Aí a UNB não pôde mais realizar esses empenhos. Se eu não me engano, foi em meados de setembro, então Foi por Flávio Dino. desde setembro a UNB tinha que pagar com recursos próprios. Ou seja, as bolsas de extensão ficaram severamente prejudicadas, porque eles não conseguiam pagar na data, não saberiam se iam ter dinheiro para pagar, mas tinha que cumprir o combinado do edital, né? Mas foi muito difícil. Então, querendo ou não, é um custo. E principalmente quando acontece situações adversas. A gente sabe que pode acontecer, mas essa aí foi muito prejudicial, porque querendo ou não, as pessoas contam com o edital. Então, é uma ação também que eu acho que tem que ser muito calculada, porque gera custos. E, poxa, a bolsa de você estar na extensão ajuda muito você. Querendo ou não, o financeiro, uma ajuda a te motivar mais, sabe? Estou recebendo aqui, é um trabalho que eu estou recebendo, então vou me empenhar mais, vou procurar mais. E quando fica meio defasado, querendo ou não, é prejudicial até para a própria universidade, né? Mas é isso, é uma boa proposta, olhando por cima, mas eu acho que quando a gente aprofunda mais, ela tem várias nuances. Eu concordo. Eu acho que a ideia é ótima, porque eu faço parte de vários projetos de extensão e eu tinha até uma meta quando eu entrei de, eu vou fazer parte de todos os projetos de extensão do POL. Mas na prática, eu acho que tem 2 questões que, me saltam os olhos, que é, primeira, a questão de, de permanência estudantil, sabe? No nosso curso atualmente, a gente tem muito isso de que a gente só tem oferta de matérias em um horário só, e aí isso dificulta para as pessoas que trabalham, alunos que trabalham, alunos que estagiam. A gente quase não tem oferta das coisas de noite, e um problema das extensões que a gente tem atualmente, pelo menos, é que a maior parte delas exige um horário, e a maior parte delas exige um horário que não é muito bom, sabe? Eu sei que tem extensões que tem reuniões sempre à tarde ou à noite, que aí já dificulta, ou tem reuniões sábados, ou tem reuniões, sabe? E eu acho que isso tem que se levar em consideração, sabe? Como é que a gente vai conseguir implementar uma obrigatoriedade num currículo de extensão
sem afetar ainda mais a questão da permanência estudantil, que já é uma questão grande no nosso curso, porque a gente tem essa dificuldade em colocar matérias em diversos horários e conseguir abranger para deixar isso mais acessível para as pessoas. E também outra questão que eu vejo é que, tipo, tornar obrigatório 10%, 10%, né? Sim. De extensão, sem aumentar necessariamente a oferta dos projetos de extensão. Como é que isso vai ser feito? Porque vão ter mais alunos precisando de entrar numa extensão, mas as vagas vão continuar iguais, porque o projeto de extensão não consegue acarretar 1 milhão de pessoas também, porque senão defasa o projeto, e aí o projeto perde a qualidade. E aí tem que ter um equilíbrio nisso, sabe? Então, vamos criar mais projetos, mas os projetos também têm que ser criados com base em, tipo, interesse dos alunos e necessidade, porque senão vai só criando projetos à torta e à direita sem nenhum realmente propósito, sabe? Os projetos que a gente tem atualmente foram criados com objetivos muito específicos e que abrangem várias partes. Então, Politeia, projeto legislativo, aqui, democratização do conhecimento. Então, todos têm, tipo, uma razão de ser muito importante. E eu acho que tem que tomar cuidado para que isso não se perca com criando mais extensões, sabe? E que também elas visem sempre o que os estudantes têm interesse. Então, acho que talvez uma conversa com os estudantes sobre iniciativas que eles querem ver virar projetos de extensão, talvez seja uma coisa interessante de fazer, tipo... eu acho, pessoalmente, eu faço parte de um grupo de pesquisa aqui, o Grupo IP, eu acho que seria legal se os estudantes de graduação pudessem contar horas de grupo de pesquisa como horas de grupo de extensão, porque atualmente isso não é possível no IPOL. A gente faz parte do grupo de pesquisa e não ganha hora por isso, é só, tipo, pesquisa e pronto. Acho que talvez seja uma forma de também Vocês não estão se inscrevendo em tópicos, não? pegar... Não, tópico sim, mas eu queria horas de extensão, Zé, que vai lá horas de extensão. Ah, tá. É porque a extensão acho que cai em módulo livre, né? Não sei atualmente. Eu acho que no histórico nem aparece, só aparece que você contou as horas. Isso também é uma dúvida minha. Histórico e, tipo, não tem capacidade de... Essa é uma dúvida minha também. Em pesquisa você consegue horas, né? Pesquisa 1, você consegue horas obrigatórias. É porque eu soube que quando você se matricula, por exemplo, se você ficar 4 anos num grupo de pesquisa, você pode se matricular em tópicos que isso vai te dar crédito. Sim, você consegue ganhar crédito, isso é ótimo. Mas eu acho que se mudar o currículo para aula de extensão, podia considerar Sim. grupo de extensão. Porque uma coisa dos grupos de pesquisa do IPO atualmente é que poucos... Agora que eles estão começando a aceitar mais os estudantes de graduação. A maior parte deles é nichada pro pessoal de pós. Uhum. E aí eu acho que podia abrir pro pessoal de graduação, porque eu, pelo menos, tenho interesse em participar de todos eles. Aí eu acho que seria uma proposta interessante para pensar, de tipo, já que vai especializar. Fica de olho, porque os professores às vezes captam os estudantes de graduação. Não, foi assim que eu consegui entrar no meu, que eu faço parte do IP. Foi assim que eu consegui, eu fui captada. Mas essa parte de captar também é um pouco injusta, né? Porque vai falar, é o tímido, não gosta de socializar com o prof, e aí, sabe? Tem todas essas questões. Sim. Aí, enfim, é isso que eu penso. Mas eu acho que, idealmente, seria muito legal, porque eu adoro as extensões. Eu acho muito legal, acho muito divertido, mas acho que tem que ter cuidado com essas ressalvas, assim, de como isso vai ser, de fato, colocado na mesa e posto em prática. Eu acho que o próprio IPOL pode, tipo, conversar com os alunos para tentar explicar, tipo, gente, a gente vai fazer isso, mas como é que vai ser feito? Qual vai ser a transição? O que a gente vai planejar? Vai ter mais extensão? Vai ter menos? O que vai valer? O que não vai? Porque uma coisa que eu percebo muito é que a maior parte das pessoas não sabe as coisas do curso, sabe? Sim, eu sou uma delas. Que eu precisei procurar a secretaria e pedir para que eles me explicassem cada coisinha, joguinho da velha no histórico, tudo. A maior parte das coisas que eu tenho dúvida, eu pergunto no grupo de meninas de pol que a gente tem. Porque ninguém realmente sabe, tipo, estágio. Não, e até tem um PDF da UNB explicando como fazer a leitura do histórico e tal, histórico da universidade. Mas, assim, não é uma coisa intuitiva. Você tem que caminhar para poder entender. Eu tive que ler o PPC de Ciência Política para entender as coisas. Porque eu tava, tipo assim, perdida. E eu acho que tinha que ter algumas coisas que tinha que estar mais lá na nossa cara, sabe? Porque, tipo, estágio. Muita gente fica vendo, não sabe nem que você consegue ganhar 90 horas de estágio. Sim, eu não sabia. Eu vim saber depois de um semestre inteiro fazendo estágio. Falei, gente, como assim eu posso ganhar 90 horas? Falei, não acredito. Tipo, pesquisa também. Você também... Eu fui descobrir pela minha amiga, a Dominique, que faz PET, inclusive, que me falou, você ganha, eu fui em pesquisa, se inscreve, você ganha. Aí eu consegui. Não, eu não sabia, a Michelle da secretaria que me explicou que eu posso pegar tópicos todo semestre. Sim. Que eu vou ganhar crédito. Eu não sabia, eu peguei só 2. E aí, tipo, fiz PIBIC ano passado e esqueci de pedir pra professora me matricular em tópicos pra pegar, enfim, esses créditos. E aí tem professor que aceita escrever depois e tem professor que não aceita, porque já passou o tempo, né?
Mas enfim, gente, mais alguém? Vocês querem falar também? Ah, pode ser. Então, é muito importante o que as meninas falaram, tanto de questão de informação, porque os calouros chegam e eles não sabem, às vezes, que precisa fazer projeto de extensão, que é importante para o currículo, mas eu acho que, querendo ou não, faz parte do que é a universidade, né? O tripé, ensino, pesquisa e extensão, a gente precisa fazer isso, e é um complemento no currículo, então, se a pessoa não tiver experiência mínima com o trabalho entre outras pessoas, ela não tem um conhecimento muito grande para o mercado de trabalho, então, eu acho que é uma boa ideia, é uma boa questão, justamente para a gente ter um aprendizado fora da sala de aula, além da sala de aula. Eu vejo assim também. Por mais que tenha ressalvas, eu acho que é muito importante fazer extensão. E é legal, assim, você vê que o seu curso, né? A gente reclama muito que o curso é muito teórico, não tem prática. E assim, que na extensão a gente consegue ver que tem prática, assim, na ciência política. Não só no CNP, mas todos os projetos de extensão. Quando você entra e você participa, tipo, é muito legal, assim. Então, eu sinto que se todo mundo é obrigado a participar, todo mundo vai acabar descobrindo que o curso também é prático. Você consegue ter prática no curso. Você não precisa necessariamente estagiar para ter uma prática. Eu acho que isso é muito importante na extensão. É muito legal, assim, de já ficar claro. Sim. Ok. Tá, pode falar. Que, por exemplo, exemplificando como, tipo, como a Mari falou, que cada projeto foi criado com uma especificidade. Por exemplo, quando eu participei da simulação do Politeia esse ano, coisas que eu vi no curso e coisas que, somando ao conhecimento que eu tenho atualmente no estágio, eu me senti muito mais segura. E querendo ou não, no Politeia, a gente vê na prática como é que... Beleza que a gente tá simulando, a gente tá fingindo um pouco também, tá levando os ânimos um pouco acalorados, mas você vê na prática como... Tipo assim, você consegue imaginar como é que seria um dia a dia no Congresso Nacional. E eu acho isso muito legal, cara. Cara, e é algo muito individual para os estudantes de Brasília, né? É um privilégio você Com certeza. simular no Congresso, porque a maioria não pode, né? Tem uns que até vêm. Sim. Mas, assim, não é a maioria. Quando você mora aqui, é mais fácil, mais acessível você conseguir, né? Então, eu acho que essa é a ideia desse podcast e da programação que a gente vai ter amanhã. Incentivar as pessoas a fazerem extensão, a serem extensionistas, né? Não fazerem como eu, que só fiquei em grupo de pesquisa. Não façam isso. Experimente, experiencie a universidade. Eu entrei na ciência política justamente por ser teórica. Eu sou o oposto de todo mundo. Eu queria essa teoria, toda essa densidade. Eu gosto disso. Então, era isso que eu queria. Mas eu entendo a galera também que se vê fazendo outras coisas, negociando, enfim. Brincando mesmo com as possibilidades da ciência política. E é isso. Tem gente que tem perfil, né? Então, é importante ter e incentivar a extensão. Gente, vocês gostariam de falar mais alguma coisa? Não, acho que é isso, tipo... Com certeza, como tudo que vai mudar, tem que sempre ter ressalvas e cuidado, né? Eu acho que talvez, tipo, dar uma flexibilizada nas questões de, tipo... Projetos presenciais talvez começarem a aceitar, serem um pouco mais híbridos, assim, para ajudar os alunos que têm que estudar e Flexível. finalizar. Porque senão vai ficar realmente muito difícil pra galera, né? Porque eu tenho muitos amigos que... Eu foquei muito nesse ponto porque eu tenho um amigo que ele quer participar muito de projeto de extensão e tudo, mas ele não consegue porque ele não tem horário, sabe? Ele tem aula, tem que depois ir pra Santa Maria, longe, e aí ia fazer o quê? Sim. Não tem o que fazer. E o projeto de extensão, querendo ou não, cria uma verdadeira... Acho muito enriquecedor. E ele, tipo, deveria poder ter essa comunidade, sabe? Que vai ajudar ele a crescer, vai ajudar ele a estudar, fomentar, ter conexão, networking, lá. E acho que a gente tinha que ter essa ressalva também. Mas fora isso, eu acho que é uma ótima ideia, assim. Porque é realmente uma experiência muito boa de se ter extensão, assim. Com certeza. Ótimo, gente. Vocês querem falar mais alguma coisa? Não? Então, agradeço a participação de vocês. Muito obrigada por terem vindo. Vocês A gente puseram agradece assim, muito o assim. convite. Com certeza. E que o pessoal possa se inscrever nas extensões, gente, no ano que vem. Se interessar, enfim, para você que vai ver esse vídeo daqui 10 anos também, eu espero que tenha, porque quando eu escolhi para entrar na ciência política, eu achei um vídeo de uma pessoa, de um menino, no canal do Ibope, explicando como é que funcionava o curso de ciência política na UNB. Então, eu espero você do futuro que ainda existe extensão e que você participe disso. Sim. Obrigada, gente.